Olá, boa tarde a todas e todos, sejam bem-vindos de volta. Eu sou Antônio Góes, colunista do jornal O Globo. Dando sequência ao Educação 360, teremos agora o debate para falarmos sobre o urgente e o essencial na educação nesse cenário crítico que se formou com a pandemia. Eu vou convidar agora para esse debate a Priscila Cruz, que é presidente executiva do movimento Todos pela Educação, a Cecília Mota, que é presidente do CONSED, o Conselho Nacional dos Secretários de Educação, o Luiz Miguel Garcia, que é presidente da Undime, União dos Dirigentes Municipais de Educação, o Luiz Roberto Cury, que é conselheiro da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, Mozar Neves Ramos, que é conselheiro da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, e o Sandro Bonaz, que é o CEO da Conexia Educação. Bem, sejam todos bem-vindos. Para quem não estava aqui no evento, a gente acabou de ter uma fala da Cláudia Uribe, diretora executiva da Unesco na América Latina para a Educação, e ela falou um pouco sobre alguns compromissos, e a fala dela tem muito a ver com o tema do nosso debate. Ela falou de alguns compromissos que a Unesco está cobrando, né, das lideranças educacionais da nossa região e do planeta. Entre eles estavam manter ou aumentar os níveis de financiamento da educação, a reabertura segura das escolas, considerando todas as condições, os protocolos as desigualdades, a evasão, tudo isso que a gente ficou ainda mais explícito, né, nesse momento de pandemia, o compromisso com a inclusão e o melhor uso e a democratização também das tecnologias, ou seja, todas as questões urgentes e essenciais, e todas muito relevantes também para o contexto brasileiro. Talvez ainda mais no contexto brasileiro, essa questão do que é urgente, do que é essencial, a gente tem que olhar para o futuro, precisamos olhar para o futuro, mas a gente tem que estar vigilante com o presente também, né? Ontem, por exemplo, veio uma proposta do governo sobre o Fundeb, de novo, né, para incluir recursos do Renda Cidadã, né, dentro do Fundeb. Até confesso que quando eu estava trabalhando, quando começou a pintar o Zap para mim, falando sobre isso, eu falei, essas pessoas estão loucas, isso aí passou já, o Fundeb já foi aprovado, mas não, estamos de volta com essa discussão. Então, assim, realmente a gente precisa estar sempre vigilante, né? Então, eu vou, a partir dessa fala inicial, eu vou pedir que vocês, cada um de vocês, a gente vai distribuir a palavra aqui por 5 minutos para que vocês façam uma fala inicial sobre esse tema. Lembrando para quem estiver nos assistindo que podem fazer perguntas por escrito, elas vão ser encaminhadas para mim e a gente vai colocar aqui no debate. E pedindo para vocês que sejam concisos, sucintos e respeitem um tempo de 5 minutos máximo de fala, para que a gente possa ter bastante tempo de debate. Então, eu começo dando a palavra para a Priscila Cruz. Priscila, por favor. Boa tarde a todos. Todos me escutam? Sim. Tudo certinho. Bom, boa tarde a todos. Quero agradecer o convite. Antônio Góes, aí representando o evento 360, muitos amigos aí do lado de lá da Coxia. O Mozart, o Sandro, o Luiz Miguel, a Cecília Mota, o Luiz Cury e o Antônio Góes, que eu já falei. Então, quero aqui agradecer, é um prazer estar com vocês nessa mesa virtual. E eu vou, assim, aqui você é a primeira, então eu vou dar um pouco, assim, um panorama do que está acontecendo, Góes, e acho que você fez uma boa fala introdutória, né? A gente está com um governo federal que não só tem sido omisso, mas um governo federal que tem aí feito tentativas muito. Às vezes a gente acha que é notícia passada, que é notícia antiga, e não é. Infelizmente, a gente tem essa situação muito grave de alguns retrocessos que acabam sendo impostos, por isso que essa vigilância, tanto da imprensa como da sociedade civil, da gestão pública, tem que ser sempre muito atuante, porque a gente está nesse momento em que a pandemia ela tem afetado brutalmente a educação básica e o governo federal não tem realizado a sua atribuição de coordenação da política nacional, ainda mais num momento tão grave como esse. Então, a gente tem essa situação, uma situação como o nome dessa mesa, o essencial,
e aquilo que é o importante, aquilo que é o estruturante. A gente agora tem essas duas tarefas, a gente já vinha tendo, mas agora essas duas tarefas, elas são ainda mais fundamentais. Eu tenho citado bastante, Cecília, o caso do Mato Grosso do Sul, que vocês têm feito um trabalho muito importante de justamente reunir num grupo, né, num gabinete de enfrentamento da crise da Covid na educação, um gabinete com vários atores para essas ações mais emergenciais, né, que é o GAEP, enfim, cada lugar tem um nome, depois acho que seria interessante a Cecília contar um pouco sobre isso, porque é uma inovação institucional, uma inovação provocada, acelerada pela pandemia, mas é uma forma de condução da política pública muito interessante, muito exitosa, a gente já vem aí observando bons resultados, que é colocar todo mundo para conversar, fazer pactuação prévia, fazer com que essas negociações todas que a gente precisa tanto nesse período em que as soluções elas não estão dadas, não tem evidências agora para a situação atual. A gente não tem assim, a gente não pega da prateleira ali, olha, o que é o melhor a ser feito agora? Obviamente que protocolos, aprendizagens em relação àquilo que está acontecendo fora do Brasil, aqui mesmo no Brasil, a gente está aprendendo rapidamente, tentando entender e aprender o mais rápido possível. Mas essas inovações que estão sendo fortalecidas e estimuladas nesse período são um ponto importante da gente prestar atenção. Então, eu quero chamar atenção para essa experiência do GAEP do Mato Grosso do Sul. Além do Mato Grosso do Sul, tem também Goiás e Rondônia, que é justamente o que a gente mais precisa nesse momento, que é de coordenação, que é de articulação de esforços, né? Muito difícil, e essa também é a experiência internacional, muito difícil a gente passar por esse turbilhão, por esse mar revolto, se não houver muita gente remando na mesma direção, cada um no seu barco, mas tem que remar na mesma direção. E não é o que a gente vem observando, infelizmente, em relação ao governo federal. Então, por isso que eu peguei esse exemplo do Mato Grosso do Sul, que é ali no microcosmos do Estado, tem feito um bom trabalho de articulação, mas que, se levado para uma experiência nacional, seria muito melhor, né? Não sei se Cecília e Luiz Miguel que concordam, assim, seria muito mais potente a reação dos sistemas educacionais brasileiros se houvesse essa coordenação nacional. Sobre o ponto da tecnologia, só para não estender meus 5 minutos, eu queria fazer aqui uma nota também. Então, da mesma forma que nesse campo do emergencial a gente tem criado, né, soluções institucionais como o GAEP, no campo das tecnologias, eu gostei, Góes, que você colocou no plural, porque é isso mesmo. Em geral, a gente tem essa discussão, a tecnologia deve ou não deve fazer parte do ensino formal? Não é uma questão se, é como que a gente insere as tecnologias, porque as tecnologias são várias, e quando a gente embola tudo numa palavra única, tecnologia, é como se a gente falasse em escola ou em sistema. A gente tem vários sistemas, a gente tem várias escolas, várias realidades, então entender qual que é as diferentes alavancas dessas diferentes tecnologias, provavelmente a gente vai chegar, e a pandemia também vem acelerando esse campo, a gente provavelmente vai amadurecer rapidamente, né, ou pelo menos de uma forma mais acelerada nesse período, para aprender que tecnologias elas devem vir num cardápio de situações, opções, todas elas de forma muito integrada, porque tem as tecnologias mais ligadas à infraestrutura, a equipamentos, tem as tecnologias mais ligadas a conteúdo, a efetivação do currículo, né, da Base Nacional Comum Curricular, e também as tecnologias ligadas à produção do aluno, gamificação, jogos, construções. Então, quando a gente entende de uma forma mais ampla essas tecnologias todas e qual que é o papel de cada uma delas e como que elas se integram, aí sim a gente está com um debate muito mais maduro, um debate que eu acho que a pandemia está acelerando, né? Então, só para puxar aqui 2 exemplos daquilo que tem sido urgente, né, e que está se tornando e vai se tornar o essencial daqui para frente, que é no campo da gestão pública, da inovação institucional, que é ter gabinetes, ter fóruns interfederativos, é ter uma forma de trabalhar que é uma forma mais conjunta, mais articulada, né, porque a coordenação é muito fundamental, e pensar na tecnologia como um leque, né, como uma diversidade de tecnologias com características muito diferentes, mas que todas elas devem se complementar numa visão mais sistêmica do uso da tecnologia na educação. Então, quero aqui fazer
essa fala inicial, agradecer esse primeiro momento e passar a palavra para você, Góes. Obrigada. Muito obrigado, Priscila, e não vamos perder tempo. Cecília já foi citada, né, na fala da Priscila, então, Cecília, por favor, faça suas considerações iniciais. Boa tarde, Pri, Sandro, Luiz Miguel, Curi, Mozart. Boa tarde você, Antônio Góes, de uma maneira muito especial e carinhosa. É muito bom estar com vocês. Acredito eu que os gestores públicos estão bastante angustiados. Como a Priscila mesmo falou, não tem evidência nenhuma do que temos que fazer. A responsabilidade de tomada de decisão são sido muito difíceis, e essa falta de direcionamento nacional nos coloca em situação de que nós mesmos temos que nos virar, né, concede um DIME no sentido de tomar atitude, tomar as providências. E, na verdade, o que ficou tão explícito, né, e que, na verdade, vai ser tão urgente daqui para frente? A Priscila falou do gabinete aqui, né, do GAEP. Nós tomamos decisões, mas que o Ministério Público intervém, Defensoria Pública intervém, Tribunal de Contas intervém, secretários municipais, a gente também tem escola, né, nos municípios, nós também temos agora a questão da saúde. Então, esses gabinetes estão nos ajudando muito no retorno. Quando nós retornarmos, que cuidado nós temos que ter? Quais os cuidados? Porque nós estamos sendo muito cobrados pela sociedade sobre a proteção ou sobre a responsabilização de que nós vamos abrir escolas, e daí? Quem é responsável? Então, o que o gabinete, o GAEC, coloca para a gente como vai ser essencial futuramente, que as decisões de um estado ou de um município não sejam tomadas sozinhas. Por exemplo, pode ter decisão do Ministério de colocar uma criança de 4 anos no primeiro ano, que não é idade ainda. Mas o Ministério, se tiver um conjunto de pessoas, representantes do judiciário, do legislativo, do administrativo, dos sindicatos, as decisões serão tomadas de comum acordo. Nós todos, que eu acabei de falar, nós somos servidores públicos. Isso é algo que nós podemos mudar no futuro. As questões da tecnologia, eu vou puxando um pouquinho também, que é da sua fala e também do que a Priscila falou. A tecnologia tem mesmo a questão dos equipamentos que são necessários, mas também da conectividade, né? A falta de conectividade aumentou muito a desigualdade no tempo de pandemia. Os meninos que têm a conectividade estão tendo muito mais possibilidades, também como tinham antes da pandemia, de ter as suas aulas, né? Então, isso é urgente e essencial que no futuro vire uma política de Estado a conectividade para todos. Nós não podemos mais pensar numa educação em que a criança não possa pesquisar, que ela não possa usar os meios de tecnologia para aprender, já que nós defendemos muito a questão da aprendizagem significativa para o aluno. Para isso, nós precisamos. Mas, além de tudo, vai ficar muito evidente que a formação do professor, eu quero puxar aqui um pouquinho para a formação do professor, os nossos professores e gestores, nós também fomos pegas de surpresa, porque também não tínhamos domínio. Sobe vídeo, desce vídeo, como eu converso com o meu estudante, como eu chego na casa do meu estudante. Ora, a universidade, a formação inicial, não nos preparou para isso, e nem está preparando. Quer dizer, é urgente mesmo que a formação inicial esteja numa função diferente, que forme um professor pesquisador para que seu aluno do ensino médio, do fundamental, também seja um estudante pesquisador. Então, eu estou emendando um pouquinho a formação inicial, mas também é urgente a formação continuada dos professores que já vieram formados há muito tempo, como eu, por exemplo, na década de 70, nós precisamos de estudar como fazer uma aula, estudar como chegar até o aluno, e aí entra também a família, né? Quer dizer, é essencial, na verdade, que a família se sinta responsável também pela educação. Nós vemos no Brasil
que não há essa responsabilização tão grande da família em relação à educação. E toda vez que já me ouviu falar, eu falo do artigo 205, né? Responsabilidade do Estado, educação, da família, e também eu vou falar aqui da sociedade, e aí eu incluo o terceiro setor, que tem apoiado e muito esse momento tão dramático. Eu estou colocando dramático, mas também, ao mesmo tempo, é um momento de aprendizagem. O que nós estamos aprendendo? Que possibilidades que nós estamos vendo é muito grande. Agora, vejo uma preocupação, né? A gente quer fazer aqui uma radiografia do momento, a minha radiografia do momento para vocês é são as forças políticas da sociedade também, do retornar e não retornar. A gente estuda da importância de retornar, mas também tem forças contrárias que não tem nada a ver com a aprendizagem, nem com evidência, nem com questão científica, de que a gente deve ou não deve. Nós não estamos decidindo, por mais que você tenha o seu HF, outras forças, principalmente, Antônio, porque nós estamos num momento político muito sério, as eleições estão aí, e as pressões são grandes. Queria que a pressão viesse só sobre, gente, a aprendizagem dos estudantes, eles vão perder bastante mesmo, nós já sabemos disso, mas vamos minimizar, vamos fazer com que isso, vamos tentar fazer um retorno, guardando, na verdade, a essência dos componentes de aprendizagem, né, das habilidades que os alunos têm que desenvolver. Dá para fazer isso? Nós estamos fazendo. Então, as dificuldades são muitas e a gente assim, tem tido momento... Nós estamos sendo aprendizes mesmo, estou falando por mim, e pelo que eu estou aprendendo com o Luiz Miguel, com a Priscila, com o Cury, então, nas nossas reuniões, com o Mozart também. O Sandro eu não conheço pessoalmente, né, Sandro? Mas a gente está aprendendo sempre e com você mesmo, Antônio. Então, eu quero deixar mais o tempo para o pessoal, para as perguntas que eu acho que são mais interessantes, para a gente... Nós falaríamos aqui horas e horas desses 6 meses de parado, o que é que nós estamos vivendo. Então, eu estou à disposição aqui e vamos pensar um pouco nos estudantes do Brasil. Acho que está na hora de pensar mesmo. Obrigada, Góes. Perfeito, Cecília, obrigado. E fica tranquilo que a gente vai voltar para esses temas, né? São esses temas todos que vocês estão colocando aí, pincelando. O objetivo do debate é mesmo que a gente possa aprofundar depois, a partir das perguntas e a partir da troca entre vocês. Eu passo então a palavra para o Luiz Miguel, representante da Undime. Por favor, Luiz. Ainda não estamos ouvindo você. Vamos lá. Agora sim. O meu microfone estava mutado, para variar um pouquinho. Obrigado, Góes. Eu quero aqui cumprimentar a querida Cecília. Temos trabalhado aí semanalmente, foram 2 períodos, todos os dias na semana, né, num debate constante. Também o Cury, nesse diálogo que foi estabelecido com o Conselho Nacional de Educação, para que se buscasse a tranquilidade e a legalidade do processo. A Priscila, representando aí o terceiro setor, esse desenho dessa busca por soluções, né, por a emergência da situação que nós temos, e conjuntamente fomos, né, buscar esses elementos. Sandro, no processo de colaboração, no processo, querido Mozart, com uma experiência imensa de gestão, colaboração, de trocas, né? E aí, Góes, de uma forma muito especial, agradecer também à imprensa nesse processo, que foi de articulação de muitos momentos e de muitas ações. Eu acho que nós colocados numa situação emergencial, a informação era confrontada com informação a todo instante, o que gerava uma dificuldade para tomarmos decisões mais efetivas. Então, de abril, nós nos colocamos nesta situação. Importante de se dizer é que toda a comunidade educacional, ela passou a ignorar o obstáculo, olhar de encontrar soluções para se chegar ao que mais interessava, que era o contato com o aluno. Então, essa é incessante. Tem uma fala bastante conhecida que professor não abandona aluno, né? Então, assim,
professor não abandona aluno, escola não abandona aluno, e de uma forma muito forte nós unimos para minimamente a unicidade, a tranquilidade estaduais e efetivamente coloca dentro da casa do contexto pudesse funcionar, acertando, errando, buscando, falar na perspectiva das redes, né? São 5.568, a rede municipal está nos 5.568 municípios, né, com esse desafio, tratar numa nova possibilidade, uma nova perspectiva, que era levar a educação para casa. A compreensão que o do professor ele é insubstituível, nós teríamos que discutir como o papel da família nesse processo de auxiliar e, paralelamente a isso, lidamos com desinformação, lidamos com uma falta de uma cultura nacional que desse essa condição. E as instituições, elas buscaram esses elementos. Tem questões fundamentais que a gente observar para que a gente possa aperfeiçoar. Eu acho que nós acabamos aí, é muito pertinente a presença do Mozart neste debate, que nós acabamos de fazer a realização do processo de regulamentação de formação e estamos fechando agora de formação continuada. Nós temos que já imediatamente fazer um olhar de atualização das nossas aprendizagens, e aí o CURI, do Conselho Nacional, é importante que vocês conduzam, até porque nesse momento tem um DIMED, tem assento no Conselho Nacional de Educação, né? Então, quem é responsável por 38 milhões de alunos na educação brasileira não tem acesso, não tem assento. Isso é uma lacuna que a gente espera que no Sistema Nacional de Educação possa ser ajustada, possa ser corrigida, para que essa voz ela seja garantida. E nessa questão desse conflito do urgente com o emergencial, nós percebemos que o emergencial, ele conseguiu, em que pese todas as dificuldades, a falta de tecnologia, a falta de estrutura, o emergencial conseguiu gerar novos conhecimentos e, sobretudo, um processo de aproximação. Escola, família. Eu acredito que, se mantivermos esse processo de aproximação escola-família, a educação continuar avançando bastante no ambiente da discussão da família, no espaço do contraturno na escola, avançarmos com educação integral e numa jornada ampliada, nós, usando as novas tecnologias e aprendizagens, metodologias, daqui a 5 anos nós estaremos num processo mais avançado do que nós estaríamos se não acontecido. Não que já não justificaria, a gente encontraria outras formas, mas esse é o fato, é o que se vivenciou. E por fim dizer que eu não tenho dúvida que este jamais será um ano perdido. Como o Zuenir Ventura colocou que 1960, no seu maravilhoso livro, foi um ano que não terminou, 2020 não é um ano perdido, a não ser para aqueles que tombaram no caminho, talvez seja o ano de maior aprendizagem de todas as nossas perspectivar, e estamos juntos para este novo desafio. Perfeito, Luiz. Muito obrigado por essa fala. A gente vai, já anotei aqui, já estão começando a chegar perguntas, então preparem aí que a gente vai continuar dando sequência a esse debate. E para não perder tempo, eu chamo agora, vou começar com um representante do Conselho Nacional de Educação, o primeiro deles, Luiz Alberto Cury, por favor, sua fala. Obrigado, Antônio Góes. Cumprimentar também a minha amiga Priscila, a Cecília, o Luiz Miguel, o Mozart, o Sandro Bonas, o Bonaz, desculpe, Sandro. E dizer o seguinte, a primeira questão é que o essencial e o urgente não se comprometam. Quer dizer, nós temos que ter um cuidado imenso para que não haja, digamos assim, uma concorrência de inviabilidade entre o urgente e o essencial. Eu acho que é importante que nós saibamos que o essencial é a preservação dos direitos à aprendizagem, é a preservação dos direitos de aprendizagem expressos, né, no âmbito das competências, suas habilidades previstos na BNCC, e é importante que seja essencial, né, essa preservação dos direitos, na medida que a gente possa garanti-los ou mitigar o desatendimento a eles,
ou lutar muito para que haja, né, recuperação de direitos nesse processo. E é urgente, sem dúvida, nós restabelecermos esse período como uma nova fase do processo. Evidentemente, vai ter que haver uma reorganização da escola no processo de volta às aulas. Essa reorganização não pode romper, com o que foi feito antes e com o curso que se vem fazendo de atividades remotas, não presenciais, ou à distância, em todos os níveis de formação. Portanto, é urgente que nós saibamos organizar essa transição de forma a preservar o processo até aqui conquistado, de continuidade do aprendizado, mantendo essa reorganização, organizando essa reorganização escolar, no sentido de adequar a chegada dos estudantes e entender que essa reorganização é, de fato, um reordenamento. A escola que os estudantes vão reencontrar não é a escola que eles deixaram, a escola que os professores vão encontrar não é a escola que eles deixaram, os secretários vão ter que ter um novo modelo de gestão desse processo. É importante que haja uma gestão adequada a esse período. Há uma série de ações que devem ser adotadas, seja no processo de ordenamento dos grupos que devem voltar e como voltam esses grupos, com todas as medidas sanitárias aderidas a esse processo pelos sistemas estaduais e na interação intersetorial entre estados e municípios, etc., em política de saúde, por aí. É importante que haja esse cuidado, é importante também que nós tenhamos em vista que esse retorno é uma continuidade da atividade anterior. E se é uma continuidade da atividade anterior, essa atividade anterior deve ser preservada, deve ser avaliada adequadamente para saber quais foram os ganhos e quais foram as perdas no aprendizado nesse processo, para que a gente possa, no fundo, e no fim e ao termo, colocar essa perspectiva no processo de reposição, e depois a gente pode falar mais nisso, para que a gente gere o aproveitamento integral do ano letivo de 2020. Nós já lutamos, acho que nós já impedimos do Luiz Miguel que esse seja um ano perdido. Eu acho que agora é concluir com racionalidade, com gestão, com trabalho, com solidariedade, interação entre os diversos agentes, para que a gente possa conduzir 2020 para 2021. É isso. Perfeito, Cury, muito obrigado por essa fala sucinta, mas com muitos temas aqui que já estão todos anotados para a gente aprofundar depois. Continuando aqui na conexão Conselho Nacional de Educação, passo a palavra para o Mozart. Mozart, por favor. Muito obrigado, Góes. Prazer enorme. Agradeço a Educação 360 pelo convite. É muito gratificante, muito legal estar com os tão queridos, como a Priscila, como o Luiz Miguel, a Cecília, o meu eterno presidente do CNE, Luiz Cury, que foi um baluarte nessa transição de governo. Quero cumprimentar o Sandro, que está também conosco. Eu queria trazer 3 pontos, Góes, para essa nossa conversa. Em primeiro lugar, eu entendo que o nosso grande desafio é aprender na velocidade da crise. Esse é o primeiro grande desafio. E ele, naturalmente, se torna maior na medida em que o Ministério da Educação se esqueceu do artigo 8º da LDB. O que é lamentável, não é? Porque é papel do Ministério da Educação, está lá na LDB, coordenar nacionalmente todo esse processo, de maneira articulada, colaborativa, com os secretários estaduais e municipais de educação, em colaboração com a sociedade. E aí a gente puxa daí também o próprio artigo 205 da Constituição, o papel da sociedade nesse processo. Então, eu acho que esse nosso desafio de aprender na velocidade da crise, ele tem um grande empecilho que advém da própria maneira, infelizmente, que o Ministério se enxerga nesse momento.
né? Ele deveria ser a grande liderança nacional em termos de coordenação, não só repassando o dinheiro, não é isso. Eu acho que o repasse de dinheiro é ponto de partida, não é ponto de chegada. Né? É papel, sim, complementar, está também na LDB, na Constituição, complementar financeiramente estados e municípios. Mas eu acho que o mais relevante hoje, se fosse secretário, eu imagino a minha querida Cecília, o meu querido Luiz, era ter a solidariedade, sabe? Receber do Ministério da Educação aquele telefonema, como estão as coisas, como posso ajudar, como vamos trabalhar juntos para vencer os desafios que estão postos. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer. O segundo ponto é que há hoje uma certa pandemia digital, né? Agora, quando eu estou nos debates, todo mundo agora só fala em EAD, que agora o mundo vai ser digital. Eu queria trazer aqui uma reflexão. Eu não creio que o mundo vai ser digital, mas o mundo vai ser figital. Ele vai ser físico, digital e social. Então, a integração dessas três palavras traduzem a urgência que nós precisamos para ingressar nesse novo mundo. Veja, nós estamos lutando para que as escolas sejam reabertas naturalmente, com toda a segurança sanitária, né, com as condições higiênicas exigidas, porque a gente sabe do preço que isso está custando a médio e longo prazo, e não é somente em relação às aprendizagens essenciais, mas é também em relação àquelas habilidades que são tão importantes para se viver no século XXI. Por exemplo, eu estava lendo hoje um artigo belíssimo da professora da USP de Psiquiatria, a Maria Cristina, que ela chamava a atenção da importância do desenvolvimento das habilidades que as crianças desenvolvem entre pares, né? A empatia, né? A tolerância. Então, essa horizontalidade de trabalhar a educação no âmbito escolar, não é que isso não seja irreversível, mas isso tem um custo que vai nos dar realmente um desafio enorme mais adiante, em relação, inclusive, às desigualdades que já são enormes nesse país, e que o Covid, de certa maneira, descortinou a magnitude dessa desigualdade que nós sabíamos, mas não tínhamos, talvez, a magnitude do que isso representava. Cecília, ela colocou na fala dela um ponto que seria papel do Ministério, por exemplo, buscar condições de conectividade. Não é passar dinheiro, mas, por exemplo, você tem um FUST que tem 32 bilhões em caixa, que o governo vem fazendo anos após anos, superávit primário, quando os nossos professores, de forma heróica, estão buscando algum mecanismo para que seus alunos não fiquem sem aulas. Eu estou falando daqueles professores comprometidos, como o Arthur Cabral, aqui de Pernambuco, que eu vi, né? Eu estou acompanhando ele pega a bicicleta dele, leva todos os dias aulas para que seus alunos não fiquem sem atividades escolares, andando quilômetros e quilômetros, porque ele disse uma coisa belíssima. Eu lutei para ser professor, e para mim ser um professor é permitir que todos os alunos tenham as mesmas oportunidades de aprendizagens. Essa é minha causa. Então, eu fico vendo esse desafio que ele trouxe para si e se reinventando na sua bicicleta todos os dias. Por isso, Luiz, eu concordo também com você, Luiz Miguel, quando você diz que não será um ano perdido. Porque nós não podemos jogar fora o bebê com a água do banho. Porque os professores estão se reinventando, né? Os alunos estão fazendo um esforço enorme, inclusive, para ajudar os seus professores a se reinventar. Né? No mundo digital, eu mesmo tenho aprendido muito. Eu era assim também, viu, Cecília? Eu, para fazer uma palestra digital online, eu passei a primeira que eu fiz, não dormi a noite anterior, de tão tenso que eu estava. Né?
E, por fim, eu gostaria de trazer um tema que me preocupa, que é uma sinalização que o INEP tem colocado, e eu aproveito porque tem aqui os dois presidentes da Undime e Concebe, e por que me preocupa? De fazer o Enem no próximo ano. A minha preocupação toda é que a questão toda de como a gente vai fazer Enem seriado, quando as escolas estão aí absolutamente preocupadas em se reorganizarem. O que é que a gente vai avaliar, sinceramente, no próximo ano, em 2021? Sou totalmente favorável, viu, à avaliação seriada, quero dizer. Só que eu não sei se nós não deveríamos aprender com a própria OCDE, quando pegou o PISA e disse, não, o que é que vamos fazer em 2021? A gente primeiro tem que reorganizar os sistemas. Vamos deixar a avaliação do PISA para 2022, né? Tentar ajudar primeiro os países a se reorganizarem desse tsunami que eles ainda estão passando. Alguns países retornaram com as atividades presenciais e tiveram que retroceder. Né? Então, eu acho que a gente deveria pensar com grande preocupação e responsabilidade em relação aos exames no próximo ano. Minha compreensão pessoal, o que é que nós queremos com essa avaliação depois de um tsunami como esse que ainda estamos vivendo? Perfeito, Mozart. Só um esclarecimento, quando você citou a preocupação com o Enem no ano que vem, você estava se referindo ao SAEB, né? Ou era o Enem mesmo? Não, era o Enem seriado. Perdão, o Enem era seriado. Né? Porque há uma proposta do INEP de começar já em 2021 o Enem seriado. Quer dizer, você pega o primeiro ano e aí faz as avaliações esperadas. Se não tivesse pandemia, eu seria absolutamente favorável. Não é? Mas eu entendo que vai ser muito difícil, até pelo contínuo curricular que o próprio CNE está propondo, como orientação para redes e sistemas, como é que a gente vai dar conta de mudar o pneu com o carro em movimento e querer que, mesmo assim, esse carro tenha uma velocidade de Fórmula 1? Eu não sei. Não, perfeito, está claro. A experiência não diz que não deveria ser, mas eu queria ouvir. Não, tá bom. Era só para esclarecer mesmo. Deixa eu então passar aqui a palavra. A gente começou com a sociedade civil organizada, foi para estados, municípios, governo, e agora vamos voltar para a sociedade civil, para o Sandro Bonazzi, CEO da Conexia. Por favor, Sandro. Olá, gente, muito boa tarde. Antônio, super obrigado aí pelo convite, a toda a organização. Quero cumprimentar todos os amigos aqui que já falaram. Como eu sou o último, não vou ser repetitivo, não vou cumprimentar nominalmente, mas estejam todos aí cumprimentados e cumprimentar as pessoas que estão conosco aí nos assistindo. Bom, é muito bom falar nesse momento, Antônio, porque a gente só tem aqui pessoas, só feras da educação brasileira de muito tempo, né? Então, facilita o meu trabalho. Queria basicamente colocar algumas situações aqui importantes que na minha visão, né, e do que a gente vem trabalhando muito com as nossas escolas, com escolas também privadas, né, que a gente às vezes segrega, né, a privada do público, mas são as mesmas crianças, os mesmos jovens, claro, com desafios diferentes, com toda a desigualdade que o Brasil tem, mas são todos nós aqui brasileiros que precisando aqui de um entendimento do poder público de como a continuidade dos estudos e os esforços da aprendizagem para esse ano. E a visão é que é uma questão de prioridade, né? Voltando aqui um passo para trás, a educação como prioridade e o modelo de gestão. A gente fala muito da questão do Ministério da Educação, mas também tem a responsabilidade dos governadores, dos prefeitos. A gente vê todos os dias, né? Os municípios e os governadores dizendo, olha, a gente volta daqui 30 dias, a gente volta a aulas presenciais daqui 15 dias. Um trabalho de gestão muito difícil de ser assimilado pela sociedade, pelas famílias, pela escola pública, pela escola privada. Então, quando a gente tem um vácuo de gestão em todas as esferas, dificulta o trabalho de todos os agentes da sociedade, né? Inclusive das famílias. Então, esse é um ponto importante, porque a gente tem 6 meses de paralisação das aulas
e é um belo de um espaço de tempo, se a gente não tem uma perspectiva real do que vai acontecer, um objetivo claro, dificilmente as escolas se planejam para um trabalho, né? Se ele está sempre planejando para voltar daqui 15 dias, 15 dias, 15 dias, não há uma coesão no trabalho, as coisas acabam não acontecendo. Então, também no meu ponto de vista, os municípios, os estados têm tido aí uma dificuldade grande de gestão para se articular. Obviamente que o Ministério da Educação poderia ter feito esse trabalho, mas há também um vácuo em muitas cidades brasileiras e muitos estados brasileiros que não ocuparam esse vácuo de gestão, de liderança, para apoiar aí o direcionamento correto. Agora, a grande questão aqui é que a gente abriu uma fratura exposta, né, Antônio? Porque a educação brasileira já vinha se arrastando de longa data, a gente já sabia disso, muito concentrada na exposição de aulas e focada não na aprendizagem, muito no ensino. Quando nós vamos para a casa dos alunos e tentando colocar assim a tecnologia, o digital, a gente percebe que cada aluno tem um ritmo, cada família tem uma organização diferente, um apoio, uma estrutura, e eles têm trilhas diferenciadas, movimentos diferenciados, alguns alunos aprendem com mais facilidade, outros com mais dificuldades, e a gente aí não tem uma visão de aprendizagem, uma visão do ensino, né, do professor fazendo esse papel, que era o que acontecia na educação de maneira presencial, e na educação remota, como a gente vem chamando, essa aprendizagem que já não era tão clara no outro movimento, ela fica ainda mais exposta. Então também é uma reflexão importante para o nosso modelo de escola. O nosso modelo de escola já era muito ultrapassado, já não usava o elemento individualizado, personalizado do aluno como evidência da aprendizagem. Eu costumo dizer que o professor aplicava uma prova e não mudava o dia seguinte de aula dele. A prova às vezes era muito mais punitiva para o aluno do que para organizar o trabalho, para preencher o gap de aprendizagem do aluno. E quando a gente vai para o digital, vai para um apoio remoto, fica claro que as escolas não estavam preparadas para cuidar dos alunos de maneira individualizada. E não era um caso de Covid. A gente já viu os organismos internacionais, OCDE, Fórum Mundial, Fórum Econômico Mundial, dizendo que o mundo do trabalho está mudando, que as novas habilidades e competências serão outras, né, no mundo de robótica, de inteligência artificial, e que esses jovens sendo preparados na memorização, nas aulas expositivas, não estariam aptos para ocupar os melhores locais de trabalho, um país que pudesse atrair investimentos, empresas ligadas à tecnologia. Não eram jovens que certamente conseguiriam ter espaço e muitas oportunidades. Então, o nosso modelo de educação já precisaria ser mudado, saindo então daquele modelo tradicional do ensino, baseado no professor, para o protagonismo do aluno. E tudo o que aconteceu com o Covid foi dar protagonismo para o aluno, né? A gente poderia ter acontecido. Se as escolas pudessem, então, fazer com que esses alunos pudessem se desenvolver. O Covid falou assim, aluno, você tem que fazer alguma coisa, o professor não está mais do teu lado. E aí as escolas, então, entraram em colapso, né? Claro, tem toda uma questão da conectividade, que é muito importante, é um país muito amplo, mas a gente já viu vários modelos dando certo, com tecnologia se aproximando do aluno, e não necessariamente com internet, mas desafiando o aluno a produzir trabalhos em grupo ou separadamente. Mas o ponto é que aquelas habilidades e competências que a gente vai requisitar para o mercado de trabalho precisam ser acomodados nessa nova escola. E talvez a gente perca o espaço, né, que o Covid acelerou na nossa sociedade para voltar ao verdadeiro debate de que a educação precisaria melhorar. Realmente a gente precisa ir para um novo normal e não esperar a pandemia passar para voltar ao velho normal. Acho que a maior provocação, Antônio, para todos nós é prioridade na educação, né? Responsabilização da educação, porque quando a gente libera um shopping para abrir, um jogo de futebol, que é uma discussão agora, libera uma loja, libera um restaurante, de alguma maneira o dono, a liderança, a diretoria, o presidente desses estabelecimentos se responsabilizam pelas consequências da abertura que o poder público concedeu. As escolas, boa parte delas estão nas mãos do poder público, e aí tem todas as reflexões sobre isso, obviamente, do trabalho importante da educação, a questão social, mas aí os nossos entes federativos vão se responsabilizar pela abertura das escolas. A gente entende que nesse momento, do ano de eleição, muitos acabam não ocupando esse espaço,
e a coisa acaba não acontecendo porque falta alguém para se responsabilizar pela abertura, entendendo que a educação é algo mais precioso e super essencial para a nossa sociedade, mas não está sendo considerado assim. Então, acho que a reflexão precisa ser mais profunda, precisa de gestão, precisa de responsabilização, mas, em paralelo, debater para que modelo de educação a gente vai, porque, do contrário, a gente vai acabar passando um processo como esse e voltar ao velho modelo que a gente já tinha, que estava levando o Brasil às últimas posições aí dos rankings internacionais. Volto contigo, Antônio. Perfeito, Sandro. Muito obrigado a todos. Se a gente tivesse num debate presencial, eu estaria agora cheio de fichas, manipulando, caindo as fichas, porque chegariam várias perguntas, mas são várias as perguntas que chegaram aqui por Zap, então já dá para saber que não vai dar para responder todas, muitas interessantes. Eu vou tentar agrupar elas, e para a gente otimizar o tempo, eu queria combinar um protocolo aqui entre a gente com vocês. Eu vou direcionar as perguntas para uma ou duas pessoas. Quem quiser falar, levanta a mão. Vou me sentir um professor com um monte de aluno que é, na verdade, um monte de férias aqui em educação. Mas quem quiser falar, por favor, levanta a mão, vou ficar atento a vocês. Quem quiser acrescentar alguma coisa, obviamente repetir o que o outro já confirmou, não tem necessidade, mas quem quiser acrescentar, levanta a mão, e aí a gente vai tentando abordar mais assuntos, né? Uma das primeiras questões que apareceu aqui é essa questão sobre, obviamente tem a discussão sanitária, da preparação sanitária, mas antes mesmo até de algumas falas que vocês acabaram tocando nisso, uma pergunta ia no sentido de pensar o pedagógico, né? A gente está falando muito da questão sanitária, mas a gente tem que pensar também na preparação pedagógica. Alguns de vocês chegaram a falar isso, por exemplo, o Luiz, quando fala do ano que não terminou, né, faz a referência ao ano que não terminou e o ano que não foi perdido, mas eu imagino, Luiz, que você esteja falando também, né, este ano, ele não tem um ano seguinte para ser pensado também, e o ano seguinte tem que fazer parte do que a gente vai vivenciar em termos de perda, né? E o Cury falou um pouco também dessa questão da reposição, da avaliação. Então, eu vou passar a palavra, passar essa pergunta, né? O que está sendo pensado em termos pedagógicos, e aí não só para 2 meses finais, se é que vamos ter uma volta no presencial, mas também nos anos seguintes, né? Ou seja, o que está sendo pensado em termos de estratégias para recuperar a perda de aprendizagem, obviamente, daqueles alunos que vão ter essa oportunidade. Então, eu vou passar para o Luiz, queria ouvir o Cury também como representante do Conselho, e se algum de vocês, dos demais, quiser falar sobre isso e não se sentir contemplado com as falas iniciais, levanta a mão que eu vou anotar aqui para a gente circular a palavra. Então, por favor, Luiz, começando com você. Tá ótimo, Góis. Góis, se o meu som estiver muito ruim, informa que eu substituo o microfone, tá bom? Bom, tem uma questão fundamental, que é agora termos a coragem de entender, de assumirmos que nós precisamos reorganizar o processo, reorganizar os direitos de aprendizagem. E aí eu quero dizer que ainda bem que nós temos a Base Nacional Comum Curricular, que é um elemento que permitirá organizarmos os direitos de aprendizagem, organizá-los, trazermos aquilo que isso tem que ir para o âmbito da escola, a gente tem que preparar e a escola tem que ter essa autonomia e essa responsabilidade pedagógica de fazer o ajuste, dizer o que a gente trabalhar, o que nós iremos ter neste ano, ou assim, quando volta. Muito possivelmente, o diálogo que hoje já tem um certo entendimento do Conselho Nacional, de que 2020 e 2021 se juntarão. Se necessário for, que utilizemos 2020, 2021 e 2022 para que a gente consiga reorganizar. Precisamos trazer novas possibilidades, questões metodológicas, novas metodologias, mas nós também precisamos fortalecer a base do fundamento da educação. Nós precisamos ter essa questão muito clara, precisamos compreender o processo de aprendizagem do aluno para organizarmos o nosso processo de ensino. Feito isso, podemos reorganizar com base na Base Nacional Comum Curricular, garantindo os direitos de aprendizagens que serão trabalhados, então, ao longo dos anos de 2020, se possível, 21 e talvez até 22. Não condenando esta geração a ser uma geração que vai saltar, ele será alijada de direitos de aprendizagem. Perfeito. Cury, quer complementar, por favor?
primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte: o Conselho Nacional de Educação, eu acho que vota agora, na terça que vem, ou votará na terça que vem, as diretrizes relativas à edição da Lei 14.040. A Lei 14.040 é aquela lei que derivou da medida provisória 934, se não me falha a memória, e ela sempre falha, portanto, deve ser, mas é algo assim. E indica, acho que logo no artigo 1º, parágrafo 1º, que cabe ao Conselho Nacional de Educação a elaboração de diretrizes para a aplicação da lei, né? Essas diretrizes são absolutamente pedagógicas, né? Nós já fizemos um texto, já colocamos em discussão, inclusive com todos os amigos e amigas aqui presentes, né? Fizemos uma reunião extensa na sexta-feira, e tem 32 artigos o texto proposto, e é ainda minuta, mas é absolutamente voltada para aspectos pedagógicos, tá certo? Aspectos que levem em consideração que o retorno às aulas deve, como eu já disse, representar uma continuidade, não uma ruptura com o que foi feito, né? Nessa perspectiva, nós temos que assumir que esse retorno será feito de forma gradual. Se ele vai ser feito de forma gradual, é claro que, em circunstâncias próprias, etc., né, muitos estudantes continuarão intermitentemente também a receber, a continuar a receber aprendizado não presencial. Essa interação deve ser muito bem gerida e organizada, não é? Ela deve ser gerida sob a forma de um processo avaliativo, né, formativo e diagnóstico adequado do que foi possível de ser aprendido de maio, de março, ou de abril até aqui, né? Precisa incluir no planejamento futuro, né, o impacto e a estratégia de adoção de aprendizado presencial. Vamos lembrar que o aprendizado presencial por si não corrige direitos, quer dizer, ele deve ser, obviamente, ainda, né, um instrumento de gestão e de cuidado, né, para que se mantenha direitos dos estudantes, não é? O retorno às aulas não é necessariamente um corretor de direitos imediato, pelo contrário, tá certo? É importante que a gente imagine que seja necessário também estratégias integradas, né, e organizadas para que haja uma razão ampla, né, na presença, na forma da presença, na escolha dos estudantes em relação à presença, e se essa presença pode ser adotada de forma plena, mesmo que de forma gradual, não é? Ou vai ser uma presença ainda baseada em flexibilidade virtual e presencial, ou não presencial e presencial, tá certo? Isso é uma questão muito importante para a gente analisar. Além da avaliação, não é? O acolhimento dos docentes e dos estudantes no processo de recepção nas atividades presenciais. Lembra que eu disse que, obviamente, a escola é outra, a reorganização escolar não vai gerar o mesmo ambiente escolar, não é? Deixado antes da pandemia, não é? Isso também é motivo de cuidado e é motivo de ajuste nesse processo de acolhimento, não só de discentes, mas também de docentes que, obviamente, vão ter acesso a um risco maior, sempre, né? Até que a vacina, mesmo com a vacina, mas pelo menos até a vacina, esse risco vai ser mais ampliado no processo de contato físico, né? Com todos os cuidados que se tomem, e é importante que se leve em consideração, né, uma gestão pedagógica adequada a esse processo. Avaliação diagnóstica, definição clara, né, e bem organizada e bem planejada da gradualidade do retorno, como vai se dar esse retorno, planejamento integrado com o não presencial, quando for o caso, cômputo das horas não presenciais de forma adequada, né, planejamento da reposição presencial e não presencial de forma adequada, para que a gente possa, não é, garantir, não é, desenhos também de planejamento. Como foi dito aqui já, nessas diretrizes, nós indicamos ali o contínuo curricular. O contínuo curricular é uma medida prevista nas excepcionalidades, certo? A própria BNCC, que permite que o que não foi
aproveitado, o que não foi possível ser reposto em 2020, possa ser compensado em 2021 em relação a conteúdos, em relação na referência de horas, mas, sobretudo, em relação aos conteúdos. Esse contínuo permite, né, que em 2021 a gente possa carregar um pouco de conteúdos de 2020, né, para que possa se manter um processo pleno de aproveitamento em 2020, mesmo porque nós indicamos também que as matérias não aproveitadas, ofertadas, adequadamente ofertadas, mas não aproveitadas, possam ser também objeto de reposição para que se evite a reprovação. Essa é uma indicação que nós passamos ao conjunto do sistema. Portanto, essa questão dos atributos pedagógicos nós tratamos não só no parecer 5, como no parecer 11 de 2020 do Conselho, mas agora exaustivamente em 32 artigos de uma resolução, não é, que visa organizar e orientar, não é, e um pouco normatizar, onde for o caso, a aplicação da Lei 14.040, promulgada recentemente pelo Presidente da República. Perfeito, Curi. A gente está falando, né, dos alunos que têm a oportunidade, né, de ter a continuação, né, dos estudos no ano seguinte. Mas a gente não pode esquecer também do grave risco de evasão. E essa é uma pergunta que eu vou direcionar à Cecília, porque é uma pergunta especificamente sobre o risco de aumento da evasão no ensino médio, né? Então, como realmente garantir que esses alunos não evadam, né? Claro que é uma pergunta muito difícil, mas assim, que ações estão sendo feitas ou podem ser feitas para garantir ou ao menos amenizar o risco de evasão no ensino médio, onde a evasão pode ter um efeito ainda mais trágico, né? Porque um aluno do ensino médio que evade, talvez ele nunca mais volte à escola. Então, o risco de evasão no ensino médio talvez seja ainda maior aí a ser considerado do que pelo menos nos anos iniciais da educação básica. Então, Cecília, por favor, e lembrando, qualquer um de vocês que quiser complementar a fala da Cecília, Mozart, Sandro, Priscila, levanta a mão, mas daqui a pouco eu vou circular também a pergunta para vocês. Por favor, Cecília. Ótima pergunta, é uma preocupação que está dentro de todos nós que estamos cuidando da juventude. Nós iniciamos em 2016, 2017, a escola do ensino médio em tempo integral, justamente para que o jovem entendesse que 3 anos que ele ficasse integralmente na escola, ele ganharia anos-luz na vida acadêmica ou no trabalho, né? Então, todos os estados, no esforço hercúleo mesmo, colocamos várias escolas de tempo integral do ensino médio, com o protagonismo do jovem, que foi dito aqui, o jovem ele é protagonista na organização da sua escola, além de que não está na rua, além de que ele está tendo uma educação integral num tempo ampliado, que a gente chama de tempo integral, mas a educação integral, isso é uma grande diferença. E, de repente, nós ampliamos só no Mato Grosso do Sul várias escolas para esse ano. Chega no meio de março e formando o professor, acolhendo esses alunos, os meninos vão ficar em casa novamente. Quer dizer, e eu falo do jovem, porque o jovem, os estados são diferentes, mas a gente está vendo aqui a rota de droga, aqui tem uma pandemia de suicídio, segundo os estudos, tudo que o esforço que nós fizemos de colocar esse jovem para ter uma ideia de quem ele é, o que é a vida dele, para que ele está ali, com o projeto de vida, por exemplo, foi tudo por água abaixo, Góes. Isso é uma preocupação enorme. Então, a busca ativa que a gente tem feito, a Undime tem feito bastante com os menores, nós estamos indo atrás dos meninos. Mas indo atrás, literalmente, pegando o carro, indo lá na fazenda, lá na casa, literalmente. Por que não está indo? Mas aproveitei para fazer um mototáxi lá para poder levar a alimentação, que está dando resultado para eles, mas dá tempo de estudar. Então, é uma preocupação, gente, enorme. Tudo aquilo que a gente estava construindo parece que... Não vou falar de desabafo, porque tem muita coisa boa, mas
para a luta que nós estamos tendo. Da juventude, está sendo bem difícil mesmo. Eu acho que muita gente pode ajudar. Nós aqui vamos ter amanhã um panorama de quantidade de meninos que nós estamos indo atrás, por segmento, Fundamental 1, 2 e o ensino médio, mas é gritante no ensino médio. Acho que a Priscila pode complementar isso. É uma angústia que eu acho que todo mundo que é gestor público, que está nessa cadeira, que tem que tomar atitude, todo gestor de escola, que é diretor, que é sério, está muito preocupado com a juventude brasileira, que a gente tinha achado um caminho, né? É isso aí. Perfeito. Priscila, você levantou a mão, né? E o Luiz também pediu a palavra. Então, Priscila e Luiz. Priscila, você pediu, né? Pedi. Por isso que a Então, Cecília... Tá. Priscila e Luiz na sequência, por favor. Um pouco assim, até dividindo a angústia da Cecília. Acho que quem está com essa preocupação não consegue nem dormir, né, de tanta angústia, porque é isso mesmo. Só complementando a fala dela, eu acho que tem aqui uma questão que é entender as razões da evasão. São várias razões, né? Os jovens, eles não evadem por uma razão única. E aí a solução, ela logicamente tem que passar por essa razão original desses jovens. Então, por exemplo, o aluno, como a Cecília citou, o aluno que evade porque quer complementar a renda da família ou porque quer trabalhar, a educação profissional é uma solução mais adequada para esse aluno. Né? Você acelera a carreira dele, ele consegue ali ter renda ao longo do seu curso do ensino médio, então é uma solução completamente diferente da evasão ligada à gravidez precoce. Né? Então, as meninas, elas evadem por conta de uma gravidez que chega antes do tempo. Aí a solução é completamente outra. Está muito mais ligado à área do Luiz Miguel, que é a oferta de creche nas cidades, para que essas meninas consigam voltar a trabalhar, a estudar. Então, a gente tem aí uma diversidade de estratégias e que todas elas têm uma origem, né, que é um bom diagnóstico da razão daquela evasão. A gente tem uma outra razão de evasão que tem me preocupado bastante, e aí a solução é outra, que é o desinteresse do aluno, que tem muito a ver com esse discurso que me preocupa agora, que é apesar da pandemia estar nesse patamar alto e apesar de grande parte, a maior parte do território brasileiro não poder ainda retomar as aulas presenciais, mas o anúncio de que esse ano é um ano perdido e que só no ano que vem a gente vai ter uma retomada das aulas, só o anúncio. Esse anúncio gera um desinteresse no aluno, um desengajamento desse aluno com a escola, que chega nesse resultado agora bem recente, mostrando que 30% dos alunos do ensino médio já apontaram que não tem interesse em voltar no ano que vem. Então, esses alunos, eles têm uma outra razão de não voltar. Podem ter também questões relacionadas à renda, à gravidez precoce, questão de violência doméstica, tem uma série de razões. Mas e o desinteresse? Como que a gente atua com esse desinteresse? Isso tem muito a ver com comunicação. Comunicação não é apenas, o Góes aqui é um profissional de comunicação, não é uma atividade fim, ela é uma estratégia de gestão. Como que você incorpora a comunicação, o engajamento e a contínua, o vínculo não só com o aluno com a escola, mas o vínculo da gestão pública com o aluno e com as famílias, para que eles se sintam com esse vínculo o tempo inteiro fortalecido, porque olha, fique tranquilo. Como que a gente passa essa tranquilidade de que vai haver uma retomada, de que o ensino remoto vai melhorar, enfim. Esse desengajamento do aluno com a escola pública, com o sistema educacional, isso está aumentando a intenção dos alunos em dizer, olha, eu não vou voltar no ano que vem. Então, é uma outra estratégia. Então, só quero complementar com a história da gente sempre olhar para a origem. E só por fim, Góes, eu gosto muito da solução do Maranhão e de São Paulo de ter o 4º ano do ensino médio. Porque também a gente está vendo o seguinte, esse menino que está no 2º ano, que perdeu o 2º ano, ou o menino que está no 3º ano, ele fala, bom, mas então por que eu vou continuar? Então tudo bem, eu já vou largar aqui mesmo. Agora, se a gente expandir o ensino médio para 4 anos, mesmo que seja
optativo, não seja obrigatório, você expande esse horizonte do jovem e estimula para que ele também volte para a escola no ano que vem. Então, eu quero só complementar com essas duas áreas completamente diferentes, mas que eu acho que a gente tem que colocar em perspectiva também. Perfeito. Luiz, você tinha pedido a palavra, por favor? Só para dizer que essa perspectiva do quarto ano do ensino médio está contida nas diretrizes do CNE em relação à Lei 14.040. Sai como uma orientação nacional do CNE para que, na medida da possibilidade, haver vaga, etc., mas deixando os gestores estaduais, obviamente, organizar isso, mas é uma recomendação bastante forte do Conselho que ocorra esse quarto ano. Perfeito. Justamente eu me dei conta que tem 2 Luiz na mesa, então tem o Luiz Miguel também. Desculpa, professor. Mas só para complementar, justamente em relação a essa questão da evasão. A evasão aí é um dos principais riscos que se corre, tá certo? E a evasão, como diz a Priscila, também tem outros aspectos, que é o aspecto do reordenamento sociofamiliar sem a presença física da escola, não é? Isso gera também, da parte da convocação da família em relação ao jovem, uma outra perspectiva. E isso pode gerar também, não é, uma forte evasão, muitas vezes vinculada a essa percepção familiar ou do ambiente social de contato imediato do jovem acerca da validade, da continuidade ou não da escola. Contra tudo isso nós estamos lutando. Perfeito. Luiz Miguel tinha pedido para falar e o Sandro também levantou. Agora, Luiz Miguel, por favor. Góes, é que Cury é uma coisa tão forte que já é uma grife, né? Então, assim, a gente até esquece que ele chama Luiz. A Cecília colocou, e ela tem a questão que é muito assustadora mesmo, Cecília, o fato de não significar só não voltar esse ano, como não ter o estímulo da volta no ano que vem, né? Dessa sensação de esperança perdida, né? Mas eu quero fazer esse olhar agora para os menores, né? Nós temos o grande temor que acontece com relação à rede municipal. Nós recebemos os alunos da educação infantil, né? E os alunos da educação infantil, um grande temor e uma idade grande nossa, inclusive, de lidar com as informações e ter a segurança, em que pese os dados mostram que as crianças transmitem menos, pegam menos, tem menos agravamento no processo de saúde, nós temos também um corpo de trabalhador muito afetado e muita gente em grupo de risco nas escolas de educação infantil. Tá? Então, isso tem gerado, a desinformação, ela tem gerado um temor, uma dificuldade até nossa. Nas consultas que nós fazemos às famílias, os índices de família que preferem não tornar neste ano, e aí usa até um termo que eu não gosto, que é usar o tempo. Acho que tudo que a gente está vivendo, meses e alguma coisa, é muito tempo, né? As coisas estão mudando, mas é muito grande, então há um temor muito grande nessa... e nós temos um fator que há de se considerar também, que no momento pós-pandemia, muito possivelmente, nós teremos alguma movimentação populacional, o que vai gerar também um processo de sair da escola, de estou chegando aqui, eu não sei como é que era, então isso vai causar um outro problema que tende também a ter essa perda de ano. E aí essa questão que a Priscila traz, essa expressão ano perdido, ela é muito forte, Então nós temos que mostrar que se por um lado eu não aprendi a equação de matemática, a operação matemática que precisava, por outro lado nós estamos aprendendo resiliências, novas tecnologias, muitas outras competências e habilidades da Base Nacional Comum Curricular que irão potencializar as aprendizagens, a inclusão do processo, né, o fortalecimento da base de conhecimento pedagógico com as novas tecnologias, as novas possibilidades, a possibilidade de trabalho com ensino híbrido, e aí a gente espera que haja um processo do Ministério da Educação para antecipar pelo menos o programa Educação Conectada, que é previsto que toda escola do Brasil tenha banda larga no final de 2024, e pelo menos venha até final de 2021. Aquela questão que a Cecília bem colocou, e a gente tem repetido isso, né, concede um DIME de conexão para todos, abrirá espaço para as possibilidades de aprendizagem. E só fechando dizer
que a busca ativa está sendo desenvolvida muito fortemente no ensino médio, pelo Concede, né, no fundamental, nos anos iniciais, pela Undime. Existe o projeto Busca Ativa Escolar, desenvolvido, né, pela Undime, com apoio, né, das secretarias de assistência social e de saúde também, de enfermagem. Então, são muitas as ações. Agora, independente delas, se olhar e não aceitar que nenhum aluno fique fora da escola, nenhum aluno para trás, e assim sucessivamente, tá? Perfeito. Era uma pergunta direcionada a Cecília, relacionada ao ensino médio, mas é tão inquietante, tão preocupante, que todo mundo pediu a palavra. Então, eu vou passar para o Sandro e em seguida para o Mozart. Sandro, por favor. Legal, Antônio, obrigado. Eu queria só pôr 2 pontos rápidos aqui. Primeiro, a sociedade tem falado muito sobre o ano seguinte, né, o que será de 2021, como se o Covid nos abandonasse em 31 de dezembro desse ano, e aí a gente começa janeiro e fevereiro na normalidade, né, como se isso fosse de fato acontecer. De novo, é um pouco do que eu comentei na minha fala anterior, que se a gente não se organiza para o pior, já não se organiza para um ano que pode até nem começar da maneira presencial, a gente vai ficar de novo postergando as ações mais difíceis. E o nosso poder público não age com o tempo necessário. De novo, passaram 6 meses e pouco a gente viu de evolução do que a gente tinha de escola, os professores obviamente fizeram um trabalho incrível, mas enquanto ação pública coordenada, isso acabou não acontecendo, porque ficam com a ideia de que a gente vai retornar ao presencial na próxima semana. E quando a gente olha para o ano que vem, acontece a mesma coisa. Então, esse jovem, seja para a gente ter uma 4ª série no ensino médio, seja para a gente atuar em todas as outras séries, nós podemos não voltar presencialmente no próximo ano. E o que é que a gente tem que fazer para o pior cenário de não ter o presencial? Acho que, de novo, isso tem que estar na pauta, porque o Covid não vai respeitar o ano calendário. O segundo ponto aqui que eu gostaria de colocar, e aí o Moza falou muito bem na fala dele em relação ao Enem seriado, né, o SAEB no formato de Enem seriado, enquanto a gente vê a preocupação com a evasão no ensino médio, e a BNCC trata isso com os itinerários formativos no médio, para aproximar o aluno nessa perspectiva do protagonismo, do mundo do trabalho, também para vencer a questão da evasão, o INEP traz o Enem seriado como a prioridade, né? E a gente ainda não tinha nem começado a discutir exatamente o formato da implementação dos itinerários, com vários gaps de entendimento para a maioria das escolas de como esses itinerários deveriam ser, o segundo dia do Enem, que deveria avaliar o itinerário, isso não estava absolutamente claro. Então, assim, já existiam problemas para serem compensados em relação ao itinerário, ao ensino médio, na parte de formação geral, que ainda não estava 100% resolvido. A gente criou um problema novo, sendo que o Covid veio com todos os gaps de aprendizagem que ele pode gerar esse ano, e o ano que vem deveria ser, então, o momento de tentar compensar esse processo. Então, acho que o ponto do Mozart é bastante importante, né? De novo, que prioridade a gente está dando? Se a prioridade é manter o jovem engajado na escola, especialmente no ensino médio, a gente precisa urgentemente ter esse novo ensino médio e não fazer o ensino médio para exame. A gente já viu que o Enem, como exame de escala no passado, ele mapeou, ele deu o currículo do ensino médio por muitos anos, a gente cria o itinerário formativo, determina o máximo da formação geral e coloca um novo Enem para conduzir agora um para cada ano. De novo, a proposta de ser seriado, ela é bacana, louvável, porque a gente consegue tratar o entendimento de como é que está o ensino médio ao longo da performance do ensino médio, não só depois, quando o aluno já saiu da escola, mas a gente acaba sendo bastante antagônico na tomada de decisão, porque mantém as velhas práticas que nos trouxeram até esse momento, onde a evasão, por exemplo, aqui é um problema a ser tratado. Perfeito, Sandro. Mozart, por favor. Mozart, seu telefone está mutado. A razão disso, Góes, e todos de alguma maneira se manifestaram, é porque eu entendo que esse tema está intimamente relacionado ao nosso futuro. Eu vou tentar trazer esse olhar da evasão, do abandono escolar, pelo aspecto social. O Brasil, antes da pandemia, já perdeu por ano no ensino médio algo em torno de 500 mil jovens que abandonavam a escola antes da pandemia. Se você fizer uma conta de padeiro,
o custo desse aluno, pelos dados do INEP, no investimento público total, é de R$ 6.300. Então, a gente já perdia 3,2 bilhões de reais. Mas não é esse o ângulo que eu quero trazer. Eu queria trazer, Góes, num aspecto que o Brasil está vivendo uma mudança muito profunda na sua pirâmide demográfica. O topo dessa pirâmide está alargando e crescendo, enquanto que a base dessa pirâmide está encurtando. O que é que significa dizer? Para a gente sustentar esse topo da pirâmide demográfica, a gente vai precisar, mais do que nunca, de jovens muito bem preparados para que, de fato, o Brasil possa ter a riqueza necessária, através do seu produto interno bruto, para sustentar o topo da pirâmide. Então, esse era um ponto que eu queria trazer aqui, da importância e preocupação que o governo deveria ter, não só no aspecto educacional, não só no aspecto social, porque esse jovem, como disse, eu acho que foi a Priscila, esse jovem tende a ir para aquele grupo dos nenéns, né, que nem estudam e nem trabalham. São 4 países do tamanho do Uruguai nessa situação. E esse jovem, infelizmente, no campo social, pela ociosidade, ele tende a engrossar, infelizmente, as taxas de homicídios juvenis no nosso país, sem falar no aspecto econômico, do ponto de vista do PIB, que o Brasil vai precisar produzir para sustentar, como eu disse, o topo da pirâmide. Perfeito. Obrigado, Mozart. Eu vou colocar uma outra questão aqui, que eu acho que também vale a pena circular por todos, porque diz respeito, acho que a todos os perfis aqui contemplados nessa mesa, que é a questão da necessidade de maior articulação, né, no setor educacional. A gente viu aí que, por exemplo, comparando com a saúde, que foi, né, a área principal, né, dessa pandemia, por maiores que fossem as críticas, a insatisfação com o SUS, havia um sistema estruturado, mais organizado, menos dependente da boa vontade ou não do gestor do executivo, do estadual, do municipal, do federal, enfim. E Priscila, Mozart trouxeram muito essa questão, né, falando da falta de articulação do MEC, e a gente discute na educação também a questão do Sistema Nacional de Educação, né? Como é que a gente pode, até pensando, não crises futuras, porque sempre vão acontecer, como que o sistema se organiza melhor. Então eu queria ouvir de todos vocês, vou começar passando para a Priscila, eu acho que inclusive o Sandro também, o Sandro lembrou que o setor privado também faz parte desse sistema, né, Sandro? Ele é regulado pelas autoridades públicas, então ele precisa também de diálogo, e ele representa aí 23%, 24% das matrículas na educação básica e 70% das matrículas no ensino superior. Então, não é um setor à parte completamente, né? Então, eu queria começar com a Priscila, ouvir o Sandro, mas eu imagino que todos aqui vão ter uma contribuição para dar, mas eu peço que sejam sucintas para a gente não estourar nosso tempo. Por favor, Priscila. Muito bem, Góes. Olha, esse tema da articulação, como eu disse, inclusive na minha fala inicial, é o tema assim, de gestão um dos mais importantes, né? A gente fala muito em protocolos, novas políticas, expansão do tempo, novo calendário, revisão do currículo, etc., mas como inovação institucional no campo da gestão, a gente está falando aqui de articulação, né? O GAEP é uma dessas inovações, uma dessas ações de articulação, é justamente isso, mas a gente tem que pensar articulação como uma forma perene e completamente transversal da gestão educacional. Porque a gestão educacional, quando a gente pensa que gestão educacional é alocação, formulação, implementação e aprimoramento contínuo das políticas, para tudo isso a gente tem uma cauda longa de atores que estão envolvidos nessa implementação, nessa melhoria constante, de como que isso vai se reinventando ao longo do processo e trazendo o resultado que a gente tanto precisa para os alunos e para as crianças e para os jovens brasileiros. Então, como essa cauda é muito longa e ela envolve uma série de atores também fora da educação, ou pelo menos não diretamente ligados à gestão da educação, então a Cecília lembrou aqui, Ministério Público, Tribunal de Contas, imprensa, sociedade civil, terceiro setor,
famílias, empresas. Então, a gente está falando aqui de uma série de atores, e quando a gente pensa nos níveis governamentais, o executivo, o sistema de justiça e o legislativo. Então, quando a gente fala em articulação, a gente pensa dentro do executivo, os fóruns tripartites, né? Então, aqui a união com estados e municípios, as instâncias bipartites de estados junto com os municípios. A gente tem vários exemplos disso no Brasil e que funcionam e que, inclusive, estão por trás dos bons resultados que a gente tem hoje no país. Os arranjos educacionais, que eu vou deixar para o Mozart falar um pouco mais sobre eles, né, que envolve essa articulação entre os municípios, mas também com os consórcios estaduais, com os fóruns estaduais. A gente também tem alguma coisa se desenhando no país de colaboração entre estados, né? Estados trabalhando junto, porque dependendo da política, existe uma sinergia muito grande. A gente está aí com já vivendo, mas isso vai se intensificar agora nos próximos meses e anos, que é uma necessidade de focar muito bem a energia do gestor e os recursos educacionais. Então, desperdício tanto de energia, tempo e recursos é algo completamente impensável agora. Então, a articulação e colaboração ganham uma relevância muito maior, né? Muito mais importante. Eu acho que muitas vezes a gente fica falando dos legados da pandemia na educação. O que eu vejo aí, a minha visão particular, assim, de observadora e de conversar muito com gestores públicos e com os atores todos que estão aqui e vários outros, é que a articulação e a colaboração, elas devem ser o maior legado, até mais do que a tecnologia, né, do que as tecnologias. Eu acho que isso viria, mas a articulação, eu tenho visto isso demais acontecer, assim, como que a articulação e a colaboração estão sendo produzidas de uma forma bem acelerada no país. Eu espero que seja um legado perene aí que a gente tenha desse período tão difícil. Sobre o Sistema Nacional de Educação, com a aprovação do Fundeb, ainda com a lei de regulamentação, que inclusive eu quero aproveitar o espaço, Góes, e fazer um clamor aqui. Estamos atrasados, Congresso Nacional, estamos muito atrasados. O Fundeb foi aprovado em agosto no Senado, e a gente não tem nem ainda uma comissão mista para discussão, sem relator designado, para o substitutivo da lei de regulamentação do Fundeb. E é muito sério isso, Góes, muito sério, porque conversando com os técnicos, tanto do Ministério da Educação quanto do Ministério da Economia, a gente precisa ter essa regulamentação no máximo até começo de novembro, não é final de dezembro, até no máximo comecinho de novembro, para que os processos todos necessários para colocar de pé, né, para que o Fundeb seja operacionalizado, até a gente tem um prazo muito exíguo, né? Já estamos às vésperas de outubro. Então, estou falando o seguinte: a gente tem um mês para tramitar essa matéria tão importante e que não haja aí um risco, que eu acho um risco enorme, do governo federal querer resolver isso por MP. Tá? Então fica aqui o meu clamor, meu pedido de atenção para esse assunto, Cecília Mota, Luiz Miguel. O risco é grande, sociedade como um todo, sim, estou muito, muito preocupada. Mas, voltando aqui para a questão, Góes, o Fundeb foi a pauta de 2020, mas a gente também viu que, da mesma forma que a pandemia teria tido um tratamento completamente diferente se não tivesse o SUS, agora a gente tem uma possibilidade de também acelerar o Sistema Nacional de Educação, que deve ser a próxima grande pauta do Congresso Nacional, que trata de vários desses assuntos que eu já mencionei. Então, tanto a colaboração no executivo, a colaboração, né, nas três instâncias, as bipartites, as que são entre os municípios, qual que é o papel da avaliação, enfim, aí tem uma série de pontos, tópicos muito importantes para serem também discutidos no Sistema Nacional de Educação, e que fica aí, assim, eu estou preocupada com isso, mas eu estou mais preocupada agora, voltando para o teu tema dessa mesa, urgentíssimo de agora, senão a gente vai perder todo um trabalho feito pelo Fundeb, acelerar essa discussão da regulamentação do Fundeb. Então, deixo aqui o meu clamor. Obrigada. Perfeito. Bem, deixa eu circular a palavra, então, aqui para estados, municípios e depois setor privado, na ordem, para finalizar com o CNE. Cecília, por favor. Tudo bem.
Acho que a leitura que a Priscila fez agora, que o legado da articulação e do regime de colaboração e da colaboração vai ser é um legado que nós estamos vivendo na pele. Eu nunca conversei tanto com um DIME, nunca conversei tanto com secretários dos municípios do meu estado. Eu tenho dia 1º uma reunião com todos os secretários municipais. Isso é regime de colaboração. E há uma falha aí no regime de colaboração, como foi bem dito, falta o Sistema Nacional de Educação. O regime de colaboração é Estado, né, União, Estados e municípios. E nós estamos provocando. Hoje mesmo nós tivemos uma reunião, né, Luiz Miguel, sobre o Sistema Nacional de Educação. Não foi isso, Luiz Miguel? E amanhã tem uma reunião do Fórum Nacional de Educação, que vai ser um debate muito grande, e uma das reivindicações da Ungime e do Concede, foi discutido isso também hoje de manhã, é que se a gente está trabalhando nesse regime de colaboração, é inadmissível que o Concede Ungime não tenha uma cadeira, um assento no Conselho Nacional de Educação, tendo em vista que nós fazemos a educação, a maior parte dos estudantes de educação básica estão na mão da Ungime e do Concede, né? Então, essas discussões estão à flor da pele de todo mundo. Eu nunca conversei tanto com o presidente do Conselho Nacional como eu tenho conversado com o Cury, com os conselheiros nacionais, Maria Helena, Mozart. Quer dizer, isso está ficando evidente que a articulação é necessária. Todo mundo sofre menos quando só um pensa para os outros todos vivenciarem, executarem. Agora, quando todos pensam juntos, a execução é muito mais tranquila. Olha, eu vou roubar essa fala de você, Priscila, que esse legado da articulação, da colaboração, é o que tem dado um fôlego para nós, gestores públicos, de que nós não estamos sozinhos. E o GAEP, o Judiciário, Executivo, Legislativo, a imprensa, os sindicatos, também decidindo juntos, articulados, também facilitam e fazem com que a velocidade das decisões sejam muito maiores. Não tem aquela, alguém decidiu, publicou, não. Nós decidimos juntos. Então, articulação e colaboração é algo que nós vamos ter que brigar pelo fórum, brigar pelo Sistema Nacional de Educação, rever, né, a composição do Fórum Nacional de Educação também. Então, eu penso que tudo isso aí isso aí é um legado que já está acontecendo urgentemente, mas concordo com a Priscila que se a gente não regulamentar também o Fundeb, a gente vai estar perdido. É urgente. Tanta coisa urgente, o tema era urgente e essencial, eu nem sei dizer mais o que é urgente e essencial, porque é tudo urgente e essencial ao mesmo tempo, né? Então, essa aí que é a minha fala sobre a questão desse regime de articulação e colaboração e Sistema Nacional de Educação. Perfeito. A gente ganhou um tempinho a mais aqui para o debate, ele iria acabar logo, mas não ia dar tempo de circular a final, então mas de qualquer jeito, passo logo a palavra para o Luiz Miguel, por favor, Luiz Miguel. Tá bom, Góes, vou ser bem pontual, né? Quando na minha primeira fala eu já falei do que a gente pode aprender de fato para aperfeiçoar as políticas e as práticas, o primeiro ponto que eu já destacava era a questão da articulação e, sobretudo, da articulação nacional, tá? Então, quando nós temos um processo articulado, nós melhoramos a leitura crítica do contexto e, melhorando essa leitura, nós geramos soluções mais efetivas, polarizamos essas soluções, racionalizamos, damos escala, conseguimos ter menor custo até de implementação desse processo. Nós temos aí muitas provas de que quando estados e municípios trabalham conjuntamente, os resultados são muito melhores, né? Nós podemos pegar a situação do Mato Grosso do Sul, que a Cecília está aqui, e dizer, nesse momento, quanto está sendo menos traumático. Não vamos falar que a coisa sempre flui perfeitamente de todas as formas. Nós estamos falando em relações, né, humanas, institucionais e de diferentes contextos, né? Um estado como Mato Grosso do Sul que é imenso. Tá? E assim nós vamos estendendo. Certamente o Mato Grosso do Sul está lançando agora a pedra fundamental para o processo pedagógico avançar, como nós estamos vendo avançando na Bahia, avançando em tantos outros lugares por ter essa colaboração. E aí precisamos de uma agenda nacional. E essa agenda nacional de educação, de fato, tirar, mais uma vez, a gente vai ver a educação
na abertura de todos os debates e discursos, comícios eleitorais agora nas eleições municipais, daqui 2 anos nas gerais, e depois ele desaparece. Então o sistema ele vai regulamentar, ele vai dar a responsabilidade de cada um, a organicidade, né? E por fim também faço coro a dizer que o Fundeb ele é essencial, ele é emergencial, e assim, todas as luzes acesas nesse momento, inclusive a imprensa pode ajudar muito pautando e trazendo essa discussão da emergência do Fundeb para que a gente dê o próximo passo. Perfeito. Sandro, uma fala aí sobre o papel do setor privado nessa articulação, como é que você vê? O ponto a acrescentar aqui, Antônio, é talvez tratar como iguais os diferentes, né? Nós vemos aqui que muitas escolas privadas já têm protocolos ligados às questões sanitárias, ou mesmo um planejamento muito robusto, estruturado para o retorno ao presencial, inclusive com professores no grupo de risco que eu estava vendo aqui, e com alternativas para essa questão, com alternativas de educação híbrida para atender tanto no presencial quanto no digital para as famílias que não se sentirem seguras, não queiram colocar os seus filhos, com plataformas mais sofisticadas, integradas para que esses alunos possam assistir, seja ele o entendimento do espaço que ele queira fazer de aprendizagem, seja a casa, seja as escolas. E o ponto é que o Estado, às vezes, e aí, de novo, no papel que lhes cabe, dependendo do segmento, né, município e Estado, acabam bloqueando a volta de todos, né? E a gente, obviamente, que acaba falando muito da questão da movimentação das pessoas nas cidades, mas na prática o que a gente vê é que nem todos os municípios e estados estão preparados para um retorno seguro, com todos os protocolos, com toda a estratégia, e o setor privado, em muitas das situações, em boa parte das cidades, está preparado para o retorno e a gente não consegue espaço para essa continuidade. Então, aqui fica uma reflexão se tratar de maneira igual os diferentes faz sentido e se a gente não deveria fazer uma reflexão liberando e soltando aqueles que já têm uma estrutura pronta para seguir e dar oportunidade para os nossos jovens, para que os gaps sejam menores. Porque, olha, Antônio, a gente tem falado muito de avaliação diagnóstica e tudo mais, mas o ponto é, até o pós-avaliação, né, quando a gente fala que a gente não está preparado para fazer educação personalizada ainda, a gente vai ter uma sala com 30 alunos e cada aluno vai estar num espaço de aprendizagem diferente, porque teve um ritmo diferente. E aí, a sala de aula volta como, né? Ela volta todo mundo da página que o aluno com pior desempenho teve ou do aluno com melhor desempenho? Então, a gente vai precisar achar outros mecanismos para debater essa volta, que a gente não está nem passando por isso, porque ainda a gente está discutindo se vai usar máscara ou não vai usar máscara, porque às vezes não tem o álcool em gel numa determinada localização. Então, o ponto é, talvez avaliar com cuidado, da mesma maneira que a gente quer avaliar os alunos de maneira personalizada, olhar também as escolas de maneira personalizada, para que sim, aqueles se sintam preparados, porque está atendendo os protocolos e a gente já consegue dar acesso para mais jovens, para mais crianças, para ter ainda um desempenho melhorado, a gente precisaria ter essa responsabilidade. Então fica aqui uma provocação, né, já que eu estou num espaço com pessoas tão ligadas ao movimento do setor público de educação, acho que pedindo até um apoio, né, representando aqui um pouco as escolas privadas nessa conversa de reflexões, de que talvez cercear aí o setor privado, talvez porque a gente não tenha conseguido em todos os estados ou em todos os municípios o retorno nesse momento, não sei se talvez seja a melhor solução para o momento, né? Então fica aqui o apelo, da mesma maneira que a Priscila e todo mundo está falando do apelo do Fundeb, que eu faço coro com vocês, fica um pedido de ajuda também para vocês nos ajudarem. Perfeito, Sandro. Eu vou passar então a palavra para o Cury e depois para o Mozart, e aí vocês fiquem à vontade, a gente vai finalizar depois da fala de vocês, mas fiquem à vontade na questão inicial aqui dessa rodada de pergunta. Era a articulação, mas tem várias outras questões que surgiram no debate, essa questão que ele colocou também, então fiquem à vontade aí para falar sobre isso, desde que sejam sucintos. Então vamos lá, por favor, Cury. Não, eu queria reforçar, não é, e dizer que da parte do Conselho, eu acho que a gente já vinha, evidentemente, trabalhando no sistema de colaboração, tá certo?
Isso foi muito acentuado em relação à pandemia. Tudo que nós fizemos em conjunto com estados e municípios, fizemos de forma não impositiva, nenhum parecer, né, foi impositivamente realizado, nenhuma norma incluída em parecer foi positivamente inserida, sempre a partir da necessidade, sempre a partir da visão, sempre a partir do ordenamento interno, da legislação interna já construída por conselhos estaduais, municipais, secretarias estaduais, municipais, enfim, dos sistemas de ensino. E eu acho que nós estamos alcançando um estágio bastante maduro nesse processo de articulação. Agora, no texto das diretrizes, nós fizemos um trabalho bastante integrador com secretários, recebemos diversas manifestações de secretários, todas elas coincidem quase com o debate inserido, porque começamos o debate com o Concede Undime, né? Conversamos com o terceiro setor, conversamos com a entidade, conversamos muito com o setor particular, né? Admitimos as escolas, além das redes, nessas consultas, nesses debates. Portanto, o regime de colaboração vem sendo a tônica essencial e estratégica da gestão, né, desse período, né, em relação a esses temas tão candentes, ao aproveitamento do ano letivo, a luta contra a desigualdade, a luta contra a evasão, não é? A adequação para que o retorno seja feito de forma articulada, organizada, que não signifique uma ruptura em relação à fase anterior, não é? A questão do contínuo em 2020 e 2021, como tratar isso curricularmente para mitigar danos ao aprendizado e mitigar também, não é, a evasão, não é, escolar, e ampliar a inclusão, sobretudo, tá certo? Essa questão do quarto ano é muito importante, já tinha sido falado aqui pelo Mozart, eu só queria incluir que dos egressos da educação básica média, que teve uma queda até em relação a questões demográficas, né? Teve uma queda na matrícula, os egressos do ensino médio, só 22% vão à educação superior, né? Nós temos que ampliar esse número. Não é uma educação superior que ainda é uma daquelas que tem a menor cobertura da América Latina, uma das menores coberturas da América Latina. Né? Não é uma questão só de quantidade, é óbvio, é uma questão de estratégias, mas uma estratégia fundamental, curricular, né, da educação superior, uma diretriz curricular que o CNE insiste, é a questão do acolhimento, e esse acolhimento é dedicado inclusive aos egressos da educação média. Portanto, é importante essa colaboração em todos os níveis educacionais. Não é só na educação básica, na educação superior isso é muito importante. Né? Não é por outro motivo que Mozart e eu tomamos a iniciativa de, no Conselho Nacional de Educação, iniciarmos um novo comitê. O comitê que vai lidar, que vai tratar, não é, do ordenamento das políticas públicas em redes de interação, em redes de organização, em redes de colaboração, colaboração curricular, colaboração docente, colaboração em relação ao desenvolvimento acadêmico das instituições, não é? Aos recursos pedagógicos, não é? E a criatividade no processo de gestão, não é, do currículo, ao ordenamento curricular, até a pesquisa. Isso é muito importante. Né? Esse projeto de redes já está em andamento e acho que ele também dialoga e colabora com essa visão do Conselho, fortemente vinculada à colaboração, fortemente vinculada, tá certo, à participação do país. Não é possível para um órgão de Estado trabalhar sem mobilização consistente, né, em torno de temas que expressem de forma evidente, não é, o acolhimento ao direito da aprendizagem, ao direito da formação, ao direito da inclusão a partir da formação, ao direito do emprego, da tecnologia, da competitividade a partir da formação. Isso tudo é uma coisa integrada, uma coisa só. Não é? Se uma parte desse sistema, digamos assim, rui, o sistema inteiro fica muito abalado. Muito obrigado. Perfeito. Obrigado, Cury. Mozart, temos 3 minutos aí para fechar com chave de ouro. É o gancho perfeito para você falar aí. Depois que o presidente falou tudo, sobrou nada para mim.
Eu queria apenas reforçar a colaboração no sentido da visão sistêmica da educação. Veja, a Cecília falou logo no início da questão da formação de professores. Eu tive o privilégio de ter sido relator tanto da formação inicial como continuada. Mas quem forma os professores são as universidades. Luiz Miguel e eu travamos no sábado, agora último, um grande debate com pesquisadores, professores da USP, né, exatamente nessa perspectiva de trazer a participação orgânica das universidades para entender a realidade da educação básica. Então, nós só vamos ter êxito para a melhoria da qualidade da educação básica se as universidades saírem dos seus muros e entenderem o valor da educação básica para o seu próprio plano de desenvolvimento estratégico. Sem isso, a universidade ela vai ficar absolutamente assimétrica do seu papel social. E, nesse contexto, ter um regime de colaboração orgânico entre a universidade e a educação básica, e quando falo universidade, falo tanto público como particular, porque, inclusive, como você bem disse, Góes, 70% da matrícula no ensino superior está no ensino privado, e tem boas entidades privadas. Então, a gente precisa, de alguma maneira, estruturar essas relações orgânicas mediante um regime de colaboração, tendo como ponto central a formação de professores. Por isso que, no nosso parecer, nós defendemos o quê? A criação de um instituto de formação de professores dentro das universidades, trazendo os professores da educação básica, inspiradores, inovadores, para ajudar na formação dos futuros professores, trazendo o cheirinho da escola. A universidade precisa ter humildade para entender o valor da educação básica. Eu vivi os dois lados da moeda. Fui secretário e fui reitor. E eu sei exatamente o quanto é importante vencer essa dicotomia que a gente tem hoje ainda no Brasil. E aí passa por um regime de colaboração dentro de uma visão sistêmica de país na educação. Perfeito, Mozart. Muito obrigado a todos vocês por esse excelente debate. Eu queria convidar o público para ficar conectado aqui com a gente vai ter um rápido intervalo. Vamos voltar com um belo depoimento da fundadora e diretora da Equitable Evaluation Initiative, a Jara Dean Coffey. E lembrando que vocês podem circular nesta plataforma por diferentes salas virtuais para conhecer melhor o evento durante esse intervalo. Então, muito obrigado, gente. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado.